Bom dia. Vamos fazer a prece para a gente dar início na reunião desta manhã? Como sempre, nós temos pessoas chegando à nossa casa pela primeira vez. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Informamos que esses números que vocês estão recebendo na entrada e na porta é para o sorteio de livros após a palestra. Esses livros que nós sorteamos são livros já lidos, livros já usados, né? E que a nossa intenção é que esse livro possa ir tendo um rodízio e não ficar parado aí nas estantes, nas prateleiras de casa. Então, após vocês lerem os livros que ganharem no sorteio, por favor, passem para frente, passem para outras pessoas. Se não tiverem a quem passar, se quiser trazer novamente aqui, a gente vai sortear os livros novamente, tá? Meu filho morreu ainda criança. E agora? Alguém está cuidando dele? Onde ele está agora? Por que morreu tão cedo? Ele viveu o suficiente? Por que na minha família? Por que tinha que ser meu filho? Por que a morte de um inocente? Por que uma vida tão curta? Por que a interrupção tão abrupta? Como explicar a morte de crianças tão jovens? Qual o motivo de jovens não chegarem à vida adulta? Por que ocorrem essas mortes? Venham ouvir a mensagem esclarecedora e consoladora do Espiritismo na palestra com André Luiz Rosa, com o tema Quando as Crianças Voltam Cedo para Casa, dia 16 de março, no sábado, às 20 horas, no Centro Espírita Cristão, lá no Bombonato, tá? Então, reforçando, palestra com André Luiz Rosa, tema Quando as Crianças Voltam Cedo para Casa, sábado, dia 16 de março, às 20 horas, ok? Hoje nós estamos tendo o prazer de receber para conversar com a gente a Maria Inês. Por favor, Maria Inês. Liga para mim. Bom dia a todos. Muita paz, muita luz. Que nós possamos buscar através desse estudo todo o discernimento e entendimento que nós estamos aqui, o porquê nós estamos aqui. Nós sabemos que nós, na verdade, temos dois destinos. Nós temos o destino criado por Deus, que é aquele destino à perfeição. Que Deus cria o Espírito, a partir daquele momento nós somos legados a chegar à perfeição. Mas esse destino que nós escolhemos todos os dias, porque a vida é uma escolha, nós estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui nesse momento,
Nós estamos na doutrina espírita, porque nós escolhemos sermos estudiosos da doutrina espírita, porque na verdade nós não somos espíritas ainda. Nós precisamos muito, muito para chegar ao conhecimento que a doutrina traz para nós, mas é uma opção que nós temos, a escolha de estarmos aqui. Esse é o destino criado por nós. Então, quando nós dizemos que Deus fez para nós, que destino é esse que Deus nos deu, porque nós estamos passando por essa dificuldade, por esse problema, por essa felicidade, é por conta da nossa escolha, das nossas escolhas, das nossas responsabilidades com as nossas vidas, com as nossas responsabilidades com as nossas atitudes, com o nosso corpo físico, com a nossa saúde, com a saúde coletiva, com a saúde de tudo aquilo que nós recebemos à nossa mão, que é um presente de Deus para nós. Então essa é a nossa escolha no dia a dia. Não existe injustiça de Deus. Existe a escolha de um dia a dia. É ir ou não. É aceitar ou não. Aí existe a diferença. E hoje nós vamos falar sobre o universalismo crístico. A ideia de Cristo na sua universalidade. E falar do papel que as religiões fazem na nossa vida. A gente ainda vê muito todas as divisões religiosas. Nós ouvimos a televisão de manhã, ou qualquer hora da madrugada, quando se perde o sono, experimenta, liga a televisão e vê os canais, e pelo menos uns 30 canais da parabólica, sei lá, da outra também, nós temos metade desses canais falando em religião, pregando as religiões. Em todos os setores, em todos os tipos religiosos, todas as filosofias, nós vemos lá a pessoa empenhada na palavra de Cristo, cada uma querendo a verdade para ela. Tá? E vemos também os depoimentos religiosos, de determinadas religiões, colocando a verdade única e exclusiva para aquele rótulo religioso, onde elas dizem assim: a partir do momento que me integrei nessa religião, eu passei a ter uma casa nova, 2 carros, tantas coisas, minha vida melhorou, minha vida familiar melhorou, então essa religião vocês venham até aqui, porque vocês vão receber, porque vocês vão encontrar o tesouro na religião que estão frequentando. E Jesus foi claro quando ele falou, porque o homem era porreta. Ele falava, ele sabia. E nós demoramos encarnações para entender. Ele diz assim: buscai o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Ele não falou nessa religião, nem no espiritismo, nem em religião nenhuma. Buscai o reino de Deus. E a partir do momento que nós buscamos o reino de Deus, a verdade, a sabedoria, a caridade maior, a tolerância, a paciência, a justiça, e sermos justos nas coisas, não sermos dissimulados, tudo cai na nossa mão. Por quê? Porque pela justiça nós adquirimos paciência, tolerância, compreensão, sabedoria e caímos naquele pensamento que eu acho maravilhoso. A doutrina espírita nos faz esse convite. O homem nada sabe, mas ele é chamado a tudo conhecer. Nós não sabemos nada. Nós estamos chamados a todo momento a conhecermos a vida, a aprendermos a vivermos melhores. E através do quê? Da reencarnação. Se não for através da reencarnação, tem-se outro jeito, dona Helena, nós aprendermos tudo numa encarnação? A dona Helena está aí com seus 8, não vou falar a sua idade, viu, dona Helena? A mãezona está aí com a idade dela e ela sabe que todo dia ela aprende alguma coisa. Todo dia nós aprendemos alguma coisa. Porque nós somos chamados a conhecer. E dentro desse conhecimento que nós aceitamos na escolha da vida de todos os dias, nós fazemos a lei do progresso. E está lá no livro dos Espíritos, viu, turminha minha? Vocês vão estudar agora com a outra professora e orientadora o livro dos Espíritos, a segunda parte, vão ver a lei do progresso. Como é importante a gente saber e conhecer. Então, através das religiões, nós somos chamados a buscar novas filosofias de vida, novas maneiras de viver. E com o passar do tempo, se criou uma nova consciência de vida, uma consciência espiritual, que veio explicar para nós o que é que nós estamos fazendo aqui. Olha lá, o Roberto falou nesse convite que ele fez. Parte tão cedo dessa vida. Por que os nossos filhos vão tão cedo para o mundo espiritual? O que é que nós estamos fazendo aqui? Porque nós, para onde vamos e para onde iremos? É um novo conceito de vida, é um novo conceito de filosofia. E os espíritos que estão chegando, os nossos filhos, netos meus, filhos seus, bisnetos de alguém, são os eleitos de um novo mundo. São esses espíritos que estão chegando com capacidade para conhecimento. Esse dia meu neto, Henrique, falou assim para a mãe dele: mãe, a Belinha morreu. Ela falou: morreu.
Então, o espírito vai sair dela, né? Ela falou, filho, mas quem que falou isso pra você? Eu nunca te falei isso. Ela falou assim, mãe, eu sei isso de quando eu era bebê. Então tá aí, gente. São os conhecimentos chegando e ele não sabe porque ele está falando isso. Mas o espírito dele sabe. Então essas crianças não podem mais nascer num mundo onde as religiões são impositivas, onde as religiões são compradas, compram-se as pessoas, onde as religiões têm ideias partidárias. Mas eles estão nascendo no mundo onde a palavra de Cristo é universal. Ele não falou assim, sobre essa pedra eu implantarei a minha igreja. Ele falou, sobre esse momento está plantada a Boa Nova. Porque a Boa Nova, ao chegar ao planeta Terra, teve uma dificuldade muito grande de ser colocada. É tanto que eu já comentei com vocês em palestras passadas, mas vale a pena dizer. No livro de Miramês, de São Francisco de Assis, tem lá a passagem de uma colônia espiritual chamada Cruzada. E essa cruzada, quando a Boa Nova veio para cá, desceu com Jesus, antes de pregar o Evangelho, uma pleide de espíritos iluminados, que iluminou esse planeta, que eram todos amiguinhos de Jesus, da mesma esfera dele, e os que foram desencarnando, e que eram espíritos maldosos, maléficos, foram ficando adormecidos por 1000 anos, nessa colônia chamada A Cruzada, que é a sigla da suástica de Hitler. Tá? E vem explicar muita coisa para nós. E Hitler é um desses espíritos que ficou adormecido 1000 anos, continua adormecido e com certeza não renascerá mais no planeta Terra. Renascerá em outros planos menos evoluídos, porque nós já estamos vivenciando o plano de regeneração. Não é que vai aparecer no Facebook lá, ó, a partir de hoje, humanidade terrestre, o plano de expiação e prova terminou. Vocês vão adentrar no plano de... Nós já estamos vivendo o plano de regeneração. Teresa de Calcutá viveu quando nasceu em 1910 e morreu em 1997. Ela vivenciou o universalismo de Cristo quando perguntaram para ela assim, qual é a sua religião? Ela falou, hoje minha religião é o amor. O Francisco de Assis, que viveu no século XII, que ele veio unir a igreja à simplicidade e viveu o plano de regeneração. Ele foi o amor, ele disse, é dando que se recebe, é perdoando que se perdoaram, é amando que nós vamos ser amados, é compreendendo que seremos compreendidos. É o plano de regeneração. Não é ficar brigando na esquina, achando que o plano vai chegar a bater no nosso computador, porque nosso vizinho botou folha da árvore dele na nossa calçada. Ou porque colocou uma sacolinha de lixo na nossa calçada. É porque o outro tirou o ventilador do fulano que estava com calor e levou lá na sala do outro. Tá? E não pediu licença. Esse não é o plano de regeneração que nós vivemos, é saber viver em grupos. É ter essa coisa de viver em grupo. De comandar, de ser comandado, de aceitar. Nós já estamos vivendo o plano. Nós estamos recebendo esses espíritos. Porque se nós fizermos a nossa doutrina espírita, o que nós fizermos as outras religiões, onde nós nos colocamos na posição de acomodados e deixamos o nosso destino na mão de dirigentes religiosos, tá? E vamos lá nos colocar os nossos problemas na mão da pessoa e eles venham resolver a nossa vida. Isso aí chegou a ser, de uma maneira ou de outra, coisas, comodismo e medo. Por medo de mudança, nós nos acomodamos. E ainda nós dizemos assim, não se mude em time que está dando certo. Mas nós temos que mudar, viu, povo? Agora nós temos que mudar. É a última oportunidade nossa. Se nós não mudarmos nessa oportunidade, felizes que somos por 2 motivos, porque eu me coloco nessa felicidade. Por passarmos o milênio, adentrarmos um milênio novo, que a Joana de Ângeles diz, milênio da luz, da sabedoria, do bem e do amor. Aí vocês vão dizer, mas como? Tanta tristeza. A televisão só compra o sofrimento e joga na nossa casa. Nós estamos no 13º ano do milênio. Milênio são 1000 anos. Há 1000 anos. Nós vamos ver ainda dias melhores. Se não vamos ver nessa encarnação, nós vamos ver na outra, porque nós estamos aqui pela nossa escolha e com certeza nós vamos reencarnar no planeta Terra.
nesse novo plano que se aproxima. Nós estamos acompanhando a evolução, nós estamos nos dedicando. Não se teve tanta ONG, tanta gente trabalhando para o outro. A fraternidade de Jesus está sendo colocada, não apenas na palavra, mas na atitude. Então estamos aí há muitas léguas do que a religião prega para nós. As religiões não conseguem colocar tudo. Nós não podemos ficar acomodados, encostados, esperando que a religião jogue na nós o conhecimento. Nós temos que buscar a verdade. O homem nada sabe, mas ele é chamado a tudo conhecer. E por esse comodismo da nossa vida e por medo de mudanças, nós atrasamos a nossa evolução em 1500 anos. A Idade Média foi o maior atraso na evolução do ser humano. Porque lá nós despencamos a matar em nome de Deus e a dizer aquilo lá, usando a cruz do símbolo de Jesus, se matava em nome dele. E se matava em nome de Deus. As guerras santas, a Santa Inquisição, a divisão, a noite de São Bartolomeu, que foi a morte os católicos, perseguindo os protestantes, e nós, em nome de Jesus, fizemos. Nós, hein? Não pensa que foram eles, não. Fomos nós. Porque se nós estamos na tribuna hoje, falando da maneira que nós falamos, com certeza nós despencamos o erro em encarnações passadas. Nós estamos todos juntos, no mesmo problema, na mesma dificuldade. Mas, nós formamos as religiões pelo nosso comodismo. E achamos que o mais certo, o melhor, é a gente dizer assim, melhor eu ser essa religião, porque espírito é muito complicado. Só de saber que eu vou ter que voltar numa outra religião, vai ser muito difícil. Um dia uma criança falou assim para mim, eu não quero ser espírita, eu quero ser católico, porque meu vovô desencarnou, morreu, e quando eu morrer eu quero encontrar com ele, porque ele vai estar no céu. Agora, se eu sou espírita, a hora que eu encontrar com eu desencarnar, morrer, eu não vou encontrar, porque ele já encarnou. Então ele vai estar aqui de novo. Olha a cabeça das crianças. Tá? Olha a cabeça das crianças, onde elas estão. Então todas as religiões pregam bem, gente. Se nós tivéssemos colocado a Boa Nova em prática, nós teríamos já feito desse momento aqui um céu na terra. Só que pelo comodismo, nós ficamos a achar que as pessoas têm que resolver o nosso destino. Tá? E colocamos na mão deles. Há 3 parâmetros para que a gente coloque o universalismo de Cristo em prova. Nova filosofia. O primeiro, amor ao próximo. Ele nunca falou dessa ou daquela religião. Ele disse, a minha religião é o amor. A minha religião é fazer ao próximo o que você quer para você. Só que nós estamos num grau de evolução que nós não sabemos não o que é bom para nós ainda. Às vezes a gente começa a fazer tanta coisa errada para nós e nós achamos que nós estamos amando o nosso próximo. Nós não amamos nem a nós. Quantas vezes? Pelo pensamento, pela falta de viver em coletividade, pela falta de viver em grupo, de saber viver em grupo, pela falta de saber coordenar o nosso pensamento, para nos desapegarmos das matérias, da avareza, tá? Do bem material, e acharmos que nós estamos aqui só para conquistar matérias, para nós escondermos a nossa mente da sabedoria e a tudo que vem colocar em nós. Você sabe tal coisa? Eu não sei. Você ouviu falar isso? Não. Só vê um lado da vida. Então nós somos convidados a tudo saber. Tá? E não é uma prece que vai resolver a nossa vida. A prece ajuda. Se nós soubéssemos o valor da oração, nós oraríamos mais. Nós não rezaríamos, nós oraríamos mais. Tá? Nós oraríamos mais. Faríamos orações profundas, não repetitivas, mas do fundo do nosso coração. Então, amar ao próximo é colocar a nossa vida à disposição de alguma causa. E fazer alguma causa para o outro. E buscar a sabedoria. E trabalhar essa energia positiva que existe em nós. Sabendo que numa encarnação nós não aprendemos tudo. E que nós temos as reencarnações como prova ou como expiação. Nós vamos renascer novamente numa outra vida com aquelas pessoas, naquela situação, porque nós precisamos estar ali. Nada está errado, tudo está certo. E se nós abandonarmos o barco nesse meio estado, nós vamos ter que retornar do ponto que nós paramos. Então acreditar que tudo está certo na nossa vida, de uma vez que
que a vida é escolhas diárias, democráticas. Todo dia é democrático, é o livre-arbítrio de escolher isso ou aquilo. É nosso. É nosso. Estamos aqui porque queremos estar. É uma escolha democrática e diária a nossa evolução. Não vai ser estampado num piscar de olhos. Tudo existe a lei do resgate. Nós temos que resgatar tudo que nós fizemos. Mas não é pela dor. O mestre não falou pela dor, você cobrirá o pecado de erros. Ele falou, o amor cobre a multidão de pecados. Então, se temos resgates a cumprir, com certeza, ou nós achamos que lá em Santa Maria foi o acaso. Não foi o acaso. Nós sabemos que lá demorou-se todo esse tempo, não sabemos, não podemos afirmar, temos ideias, mas que houve oportunidade de se juntar tudo aquilo para que acontecesse tudo aquilo que nós chamamos de tragédia. Mas antes da tragédia da morte do corpo físico, já existiu a verdadeira tragédia, que é a tragédia da corrupção do espírito. Ali já houve maldades, vinganças, ali dentro daquele já houve interesses pessoais, o jeitinho brasileiro, porque a partir do momento em que aconteceu aquilo, as casas noturnas foram inspecionadas em São Paulo e foi observado que metade, ou mais da metade, das casas noturnas não tinham os alvarás adequados. Porque a corrupção já existiu antes da morte do corpo. Então, qual é a verdadeira tragédia? É essa corrupção que afeta os valores do nosso corpo espiritual, não do corpo físico. Mas, vou falar em coisa boa. Deus deu a esperança e a certeza. Falou, eu vou ao Pai. Vocês não precisam ficar desamparados. Porque no momento certo eu vou enviar o Consolador. E o Consolador vai falar coisas que eu falei que vocês não entenderam. E o Consolador veio falar da renúncia, do amor ao próximo, veio falar da reencarnação e veio falar do amai-vos e instruí-vos. Não adianta mais nós termos a fé cega. Se nós formarmos na nossa casa as nossas religiões embasadas na fé cega, na fé sem um determinismo positivo, na fé da ociosidade, eu já fui à casa espírita, meu passo espiritual. Eu já fui à casa espírita, assisti a minha aulinha da semana, está tudo resolvido. Nós estamos tornando a nossa religião cômoda, entregando a nossa mão na mão do presidente, ou do aquele que ministra a aula, ou daquele que faz o passe espiritual. Eu vou tomar o passe o fulano porque ele é bom, ele é forte, o passe dele é bom. Aí é chamado à verdade. Somos sempre chamados ao conhecimento. Se nós aceitamos ou não, o problema é nosso. Quem está aqui pelo amor? Nós viemos pela dor. Porque nós vivemos um mundo de expiação e prova. Nós viemos, não foi pela nossa dor, foi pela dor do outro. Foi para o problema do amigo, do vizinho, aquele vizinho que liga aquele rádio tão grande, tão alto. Se eu vou lá no casa espírita, uma passo para ele, para ver se ele para de ligar aquele rádio alto, que eu não aguento mais aquele barulho. Aquele vizinho que põe a sujeira na minha sarjeta, a gente vem pela dor. E não tem por onde. Porque nós somos ainda espíritos necessitados de evolução. E nós estamos vivendo esse momento. E quando Jesus prometeu o Consolador, veio a doutrina espírita falar que em uma única encarnação nós não fazemos tudo. Porque senão não tem lógica, não tem justiça. Por que o palestrante vai vir ali no dia 16, 15? 16? 15 é sexta. Ele vai vir ali na nossa casa, lá no lar cristão, falar por que os nossos filhos desencarnam o ser. Porque são os propósitos de vida, são os resgates, são as necessidades. Porque em uma encarnação, quem viveu 100, quem viveu 20, quem viveu 10, não tem lógica, não tem justiça, se nós não acreditarmos nas várias vidas. E o terceiro parâmetro da lei de Cristo, do universalismo crístico, é justamente a busca incessante da sabedoria. Se nós vivermos tantas encarnações, nós não vamos conseguir ler todos os livros que a doutrina traz para nós. Porque a sabedoria e o esclarecimento que a doutrina espírita nos leva, a integração, a evolução integral da humanidade é muito grande. Há necessidade de nós colocarmos em prática. Há necessidade de nós não sermos os donos da verdade. Há necessidade de cairmos fora dos achismos. Quando se faz uma pregação ou um estudo do Evangelho, nós temos que estar embasados lá nos 5 livros da codificação espírita, que são esses que vocês já sabem: o Evangelho, o livro dos médiuns, a Gênese, o livro dos Espíritos, Céu e Inferno, o livro dos médiuns, eu falei todos.
E nós temos que estar embasados nisso. Não tem eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Agora vocês vão perguntar para mim, mas então as outras religiões estão erradas? Por que existem tantas religiões? Tantas maneiras de ver a vida? Porque existem vários graus de evolução. Porque nem todo mundo pode ser espírita. Porque o livre-arbítrio nos dá uma responsabilidade muito grande. Nós temos responsabilidade mil. Ninguém nos põe ali na porta, nos dá um sinal que nós estaremos na casa espírita. A nossa evangelização, aliás, educação espírita infantil, ou da mocidade, não tem ali uma agenda ali, marca o nome dos nossos filhos e netos e diz, se você não tiver essa coisa, você não vai fazer tal coisa. Não. É livre. É a corresponsabilidade do pai, da mãe, da família, trazer esses eleitos para um novo mundo, para aprender a viver, para aprender a responsabilidade, para fugir da droga, para não cair no caminho das drogas, que é um caminho quase sem volta. Temos a felicidade em dizer quase sem volta, porque nós sabemos que aquele que colocou em prática o pensamento positivo, eu não quero essa vida para mim, ele conseguiu. E ele consegue. Ele consegue. Mas evitar que isso não cabe mais nesse terceiro milênio, que é o milênio da luz, esses tipos dogmáticos, impositivos, ritualísticos. Nós temos que viver a verdade e a verdade está dentro de nós. Conhecerá a verdade, disse Jesus, e a verdade vai te libertar. Libertar do quê? De nós mesmos, das nossas fraquezas, nossas dificuldades, de tudo o que nós sabemos que é difícil vivenciar. Todos nós temos esse corpo físico. Por que nós nascemos com esse corpo? Cada um está com o corpo. Quem veio na palestra quinta-feira e ouviu a palestra do João Benjamin? Ninguém? Veio quinta? Ele falou sobre o perispírito, que é o corpo espiritual, que é esse corpo que nós aparecemos com as pessoas. Tá? Aí eu vi o espírito do fulano. Nós vimos o espírito dentro do perispírito. Porque nós vimos o perispírito, que é a nossa cópia, que é o nosso molde, que nós partimos para o mundo espiritual, levando aqui, ó, na nossa consciência espiritual, a nossa imagem de como nós somos, tá? E esse perispírito é maleável. Então nós cuidamos do nosso corpo físico para que ele tenha uma vida melhor, para que ele possa viver melhor. Nós vamos tirando os vícios. E os vícios não são só químicos, os vícios são morais. Em primeira instância, os vícios morais. O pensamento negativo, a maldade, a inveja, a intolerância, a impaciência, os donos da verdade. No terceiro milênio não cabe mais dono da verdade. Cabe partilhar com o outro a nossa verdade. Entra aqui na sabedoria. Entra aqui no que Jesus é dito, que nós somos chamados a tudo conhecer. Por que nós cuidamos do nosso corpo? Porque o nosso corpo é um instrumento de progresso para o nosso espírito. Se nós não cuidamos do nosso corpo, nós estamos assumindo uma responsabilidade maior, porque nós paramos. O tempo que nós vivemos, poderíamos viver 90 anos. Lá no projeto reencarnatório, Marinês, você vai viver lá na Terra. Você vai conseguir viver 90 anos lá. Se você fizer isso, assim, assado, tá bom. Ou eu quero viver lá na Terra 90 anos, mas como eu quero chegar aqui, eu começo a fazer tudo diferente. Eu começo a ser totalmente com comprometimentos químicos, com vícios químicos, uma má alimentação, com um pensamento negativo, eu vou formando as minhas doenças, eu vou ficando extremamente angustiado, agitado, eu vou formando em mim as doenças ocasionadas por mim mesmo. Aí eu vou apagando a minha velinha rapidinho. Ela não vai devagar, que na vela que vai apagando, e a pessoa vai deixando a vida, vai afastando, o espírito sai. Ele sai de repente, num infarto fulminante, de tanto nervoso, de tanta raiva, aquele trânsito que me mata. Que coisa horrível. Esse estresse que me dá nessa vida que eu estou vivendo. Nós desencarnamos rápido e cortamos o fio fluídico do espírito com o perispírito ao corpo físico rapidamente. Aí a gente fica enrolado no período de perturbação. Perturbado, não sabemos onde estamos, o que estamos fazendo. Apagamos a velhinha muito rápido. E nós fazemos a escolha. Escolhemos todo dia. A escolha é uma escolha democrática. É democrática. E sabe qual é a maior doença da humanidade? Vocês podem dizer, é o câncer. Eu também acho que hoje nós trabalhamos,
Está aí a Vera, está aí a Keide, e está aí tantas pessoas que trabalham com a gente lá, né? São as voluntárias que são diretas, são indiretas, a gente precisa da comunidade, nós sabemos como é. Só que a maior doença da humanidade é a ignorância. A enfermidade maior é a ignorância. Joana de Anjos diz, o maior mal da humanidade é a ignorância. Ela torna o homem cego. Ele não vê nada além do que ele quer ver. Mas não é que ele diz assim, ô seu ignorante. Não é nesse sentido. É ignorância de conhecimentos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então Buda, o líder da Índia, dizia assim. Buda afirma que a luta, afirmava, não é entre o bem e o mal. É entre a ignorância e a sabedoria. E a doutrina espírita nos dá toda a sabedoria. Olha, quando nós estamos aqui, nós estamos passando as slides ali, ali no nosso data show, do que os pensamentos, a forma de viver, a maneira de encarar a vida. Aí a gente ouve as palestras, aí a gente indica orientações. Aí nós não podemos dizer, a partir do momento que eu fui à casa espírita, eu resolvi todos os meus problemas. Resolve mesmo. Porque o passo espiritual é de uma importância enorme. Só que antes de tudo isso, sem a gente perceber, nós buscamos o reino de Deus em nós e tudo foi acrescentado. Foi se acrescentando tudo em nós. Começamos a pensar que todas as nossas atitudes vão ter uma consequência. Vão ter uma consequência. Sabemos que nós somos crianças espiritualmente falando. E que temos que criar esses eleitos do novo mundo dentro dessa ideia. Meu filho, se você fizer aquilo, você vai ter isso. Se você fizer isso, a consequência é clara. Não é castigo de Deus. É lei de causa e efeito. E todas as religiões vão partir desse princípio nesse milênio. Vão trabalhar a lei de causa e efeito. Agora vocês acreditam, nós acreditamos que a renúncia do Papa foi por acaso? Não nos convém dizer que houve aquilo ou aquilo outro. É a lei da evolução que clama mudanças. Agora, o porquê lá dentro nós não conhecemos. O porquê pessoal desse ser nós não conhecemos. Mas é para a evolução. A igreja necessita, que não são palavras minhas, a igreja é uma instituição fortíssima, graças a Deus que tem a igreja católica, que é uma instituição religiosa muito forte, mas que ela precisa de cabeças abertas. E que foi dito, a televisão falou, a escolha do novo Papa será mais novo e de mente aberta. Não estamos dizendo que será de mente fechada. Eu não conheço o pensamento dele, não conheço a forma dele. Só que renúncia e Papa na igreja é coisa de procurar pelo novo. Teve o Papa Gregório, no século 1400, pouco. Depois teve uns papas lá, na época ainda que eram 2 papas, que se tinha aquela história antiga lá, e teve esse. Então, as mudanças são necessárias. Há necessidade, tá? De colocar novas pessoas, se essas pessoas não estão conseguindo fazer a sua liderança de livre-arbítrio, liberdade para a pessoa, atrair as pessoas, não pela imposição da fé cega, pelo medo, pelo comodismo, mas atrair pela sabedoria, pelo conhecimento, pela informação. Nunca vocês ouviram aqui na doutrina espírita alguém falar mal de alguma religião. Nós dizemos, todas as religiões são boas. Todas. Cada um tem a sua religião, porque é o seu grau de evolução. Portanto, gente, quando Jesus falou, buscai o reino de Deus e tudo vos será acrescentado, é aí, é o que nós estamos fazendo agora, buscando o reino de Deus. Quando ele falou para Filipe, que Filipe perguntou para Jesus assim, Jesus, Senhor, como que nós vamos encontrar esse reino de Deus que você prega? Caminho ao nosso. Foi quando ele falou aquilo, que nós não sabemos por onde ele começou. Falou, Filipe, se você quer encontrar o reino de Deus, olhe para mim. Olhe para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Aí, buscando Jesus como modelo, mas eu também, você está querendo o quê? Jesus, o meu modelo, acho que eu vou acompanhar Jesus? Se nós não acompanharmos Jesus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos chegar nisso aqui de comodismo, de deixar a nossa vida na mão das pessoas
religiosas para que elas decidam a nossa vida. E quem decide a nossa vida somos nós. Porque a responsabilidade dela é nossa. Olhe para mim, Felipe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então, o modelo universal de vida para nós é o Mestre Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele diz: qual é o modelo mais perfeito que Deus enviou ao planeta Terra? E a resposta tem duas palavras: vede Jesus. Ou pensa que esse homem, ao reencarnar, foram lá nas esferas crísticas e falaram: ô, fulano, você ali no fim, você vai descer na planeta Terra, vai chamar Jesus, vai sofrer tudo que você vai sofrer. Não. Houve milênios de preparo, tanto no campo físico do nosso planeta Terra, quanto no momento certo. Porque antes dele vieram outros emissários. E a primeira revelação foi Moisés, que falou do olho por olho, dente por dente. Se você fizer alguma coisa com a minha família, eu vou lá. E Moisés já falava: pode fazer a mesma. Não tem outro jeito de ele segurar. Segurava pelo medo. E hoje as religiões não cabem mais isso. Aí Jesus falou: não, dá outra face. Ele quis dizer: faça o bem. Não tem importância que o outro te magoou, que o outro te ofendeu na hora, mas eu vou lá, mas tudo bem, mas deixa, não para seu trabalho. Ninguém tem como que eu vou dizer? Tem tudo esse poder de fazer nós mudarmos a nossa vida, que nós estamos encaminhados por uma questão pequena. E Jesus veio trazer a segunda revelação, que é o amor ao próximo. Ame seu próximo. E nós estamos ainda tentando fazer isso. De que maneira? Como nós não sabemos amar ao próximo sozinhos, nós formamos grupos, entidades. Aí nós amamos trabalhar nas entidades. Nós gostamos das pessoas. Nós sabemos que cada um é um, que é difícil conviver. Mas se nós estamos ali, nós precisamos estar ali. É o lugar certo para nós. Aí, depois disso aí, Jesus prometeu a terceira revelação. E falou: vai vir no momento certo. Eu vou falar tudo para vocês no momento certo. Eu enviarei emissários. E antes de vir a doutrina dos Espíritos, ele enviou tantas pessoas que vieram trazer o amor, que vieram trazer a palavra de solidariedade, de compreensão, fazendo preparo para essa humanidade. Então, nós estamos lendo aí, que eu falei para o meu irmão: olha que bonito, há duas escolhas na vida. Se você escolher o mundo, o amor e o mundo. Era assim, né? Passou aí. Se você escolher o mundo, você fica sem o amor. Se você escolher o amor, você vai ficar com tudo. Porque é o que Jesus falou. O amor cobre a multidão de pecados. A tolerância, a paciência. E ele disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo nos será acrescentado. Então a reforma íntima que a doutrina espírita diz, não é de repente nós sermos: mas ninguém é perfeito para estar falando em nome de Cristo. Ninguém. Gente, ninguém. Chico falava que ele não era perfeito para falar em nome de Jesus. Nós não sentimos essa condição. Mas Chico dizia: vai e faça. Faz sua parte. Que o resto vem como acréscimo. Então o nosso papel hoje no terceiro milênio, na doutrina que nós escolhemos, que é a doutrina espírita, é buscar esse universalismo crístico. É plantar os 3 parâmetros do universalismo: amor ao próximo, acreditar que não tem outra medida se não for a reencarnação, e buscar a sabedoria espiritual, o conhecimento e a sabedoria, porque a doutrina espírita nos dá isso. Muita paz a todos, muita luz, muito amor. Que nós nos fortaleçamos nessa doutrina, que essa doutrina represente para nós a palavra nova, a palavra da boa nova de Jesus. E que dia após dia nós mudamos a nossa vida, a nossa caminhada pelas escolhas que nós fazemos. E vamos à segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho de passe, onde nós sabemos a importância do passe. Ao sentarmos ali na câmara, na nossa cadeira de passe lá, mentalizemos Jesus com suas mãos espalmadas sobre a nossa cabeça, onde vai distribuir para cada ponto de força nossa tudo o que nós precisamos. Tranquilizando o nosso emocional, o nosso espiritual, sanando as nossas dores físicas, as nossas dores espirituais, e fazendo com que a esperança e o amor cresçam dentro de cada um de nós. Ó Mestre Jesus, a todo momento estais conosco.
mandou a mensagem do amor e envia para esse planeta novos emissários, que estão chegando no 3º milênio e que nós já estamos recebendo no nosso lar, onde nós estamos convivendo com pessoas e com espíritos que serão eleitos para esse novo mundo, que nós formamos o alicerce na crença e no amor de Jesus. Que Jesus, o Pai, o amor de Jesus e do Pai maior esteja conosco a todo momento, agora e sempre, com a graça de Deus. E que assim seja.